Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para tratarmos da lição de número 11, já aproximando-nos do fim desta série de lições em defesa da fé cristã, que foi um pouco desafiante para nós como professores, com certeza para os alunos também, mas aprendemos muitas coisas, nos saímos de algumas, graças a Deus, e vamos caminhando em vitória nesta segunda das séries de lições agora sobre o tópico da salvação. Na passada nós falamos sobre o pecado, hoje estamos falando sobre a salvação, não advir da obra ou de um pagamento humano, seja ele qual for, e nessa lição nós vamos estar aprendendo de algumas destas heresias, mas começando o nosso comentarista, como nós também no nosso roteiro, firmando-nos na sã doutrina bíblica. O que é que a doutrina bíblica nos ensina acerca da salvação e depois passaremos para as demais heresias. Se você tem um grupo de alunos que são novos convertidos ou irmãos talvez de uma idade mais avançada ou alguns irmãos que não estejam se dando muito bem com a leitura, não é, na classe desta série de lições, nós preparamos em especial uma aula chamada aula simplificada. É só buscar aqui no canal. Eu vou até deixar o link na descrição do vídeo também. Você vai encontrar o link escrito aula simplificada e lá nós vamos compartilhar com você um outro tipo de roteiro bem mais dinâmico, bem mais prático, simplificado para este grupo de alunos, mas sem perder a profundidade daquilo que nós estamos na escola dominical para estudar e, portanto, para aprender. Então, vamos dividir a nossa aula, como de costume, em 3 tópicos e 3 subtópicos. Os 3 tópicos do nosso estudo de hoje são modelo de salvação bíblico. Este é o primeiro. O segundo, vamos falar dos modelos de salvação por esforço pessoal. E vamos terminar a nossa aula com o tópico modelos de salvação que são particulares e restritos a algumas religiões. Começando com o modelo de salvação bíblico, nós vamos dividir este estudo em 3 subtópicos. São eles: a salvação por causa da separação, que nós vamos entender que isso é a redenção. Segundo lugar, salvação por causa dos pecados, vamos tratar do perdão. Em terceiro lugar, salvação através da fé e não das obras, esta é a graça em ação. Portanto, em primeiro lugar, nós vamos falar de uma salvação que foi provida para nós, humanos, por causa da nossa separação de Deus. Na aula passada, nós estudamos quando e como isso aconteceu. No Éden, quando o homem pecou, ele se separou espiritualmente de Deus e foi momentâneo, ele se envergonhou. Logo naquele momento, quando Deus falou e ele ouviu a voz, ele foi se esconder e aquilo comprovava algo que depois, pela Bíblia Sagrada inteira, nós vamos ver que foi o resultado espiritual da salvação. Isaías 59 diz, versículo 2, que a iniquidade nos separa de Deus e impede que ele nos ouça. Todos estes versículos e textos, Novo Testamento, nos explicam claramente como nós nascemos debaixo deste pecado, portanto, separados espiritualmente de Deus. Porque estamos separados espiritualmente de Deus, por natureza. Se nós morrermos fisicamente, segundo a Bíblia Sagrada, há uma condenação eterna, uma eternidade distanciada de Deus, num lugar chamado inferno, e é por causa desta eternidade que nós precisamos da salvação. Ora, a salvação bíblica é trazida, é um ato de graça, da graça de Deus para nós, e claro, eu estou falando no contexto de Cristo e depois de Cristo. É um ato da graça de Deus para conosco em ter enviado a Jesus para mudar a situação da nossa vida que estava destinada, como aprendemos na aula passada, ao inferno, a uma condenação eterna e mudar isso para que nós pudéssemos agora estarmos salvos, seguros que o nosso destino eterno é o céu. E claro que automaticamente uma série de coisas vai mudar aqui enquanto estamos em vida, mas precisamos primeiramente ser salvos para sermos livres da condenação. Isso é muito importante como introdução deste tópico aos nossos alunos, que este entendimento esteja sedimentado. É incrível a quantidade de material produzido hoje com nome evangélico que coloca pecado, que coloca a realidade do homem bem diferente disto que eu estou falando aqui e com certeza que você crê. Mas vamos aos textos bíblicos do primeiro subtópico. Colossenses 1, 12 a 14
É um texto que esclarece de uma maneira fantástica o assunto da redenção. Veja o texto, Colossenses 1:12 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele, o Pai, nos tirou da potestade, ou seja, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é o Filho do seu amor? É Jesus, é o Cristo. Em quem Jesus temos a redenção, a palavra que eu quero nos chamar a atenção aqui. Pelo seu sangue, somos redimidos pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E como um parêntese para você, professor, se você for assistir a aula simplificada, o primeiro tópico da aula simplificada é para esclarecer estes termos de uma maneira muito simples, muito boa, para que todos ali possam entender. Mas aqui nós entendemos que a maioria já caminha razoavelmente bem com isso, então nós vamos dar seguimento. Então a remissão trata-se do preço, não é? De pagar o preço do pecado. E o texto aí que nós lemos é lindo porque ele mostra exatamente o contexto da redenção, cuja palavra significa comprar de volta neste contexto. Nós entendemos, quando estudamos a Bíblia como um todo, olhamos panoramicamente que no Éden houve esta separação espiritual de Deus e nós vemos que a partir daí o domínio sobre o homem era um domínio do pecado. E nós vemos as trevas, não é, aparecendo, o pecado sendo, não é, aquele que parece que instiga o homem em todas as coisas, e é necessário algo da parte de Deus para que a pessoa saia deste domínio, viva fora dele. E agora, no contexto do Novo Testamento, em Jesus, nós somos esclarecidos dessa profundidade. No Antigo Testamento, víamos em sombra, agora vemos claramente. Texto como esse nos deixa ainda mais claro. Qual foi? É que o sangue de Jesus que pagou o preço, remir, ele foi, não é, a redenção. Deus, pelo sangue, pôde redimir. Vou repetir. Deus Pai, pelo sangue de Jesus, tendo em suas mãos, no melhor sentido, claro que a justiça é ele que receberia essa justiça, mas ele tendo este poder, ou seja, esta abertura por causa de um sacrifício, porque o texto de Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, Deus tendo isso, ele pôde comprar de volta esta alma de um poderio, de um lugar, de um poder, porque o texto que nós lemos falou isso claramente, do poder ou da potestade das trevas, e nos transportou, portanto, para o reino de Cristo Jesus. Este transportar, este comprar de volta de Deus, do Pai, que é como o texto começa no versículo 13, não é isso? No versículo 13. Então, este comprar de volta é exatamente a redenção. Então, o sangue de Jesus foi derramado para remir, pagar o preço do pecado, e Deus Pai, então, tendo este preço, tendo este sangue, pôde redimir, comprar de volta as almas de cada um de nós, de um poderio aonde nós estávamos. É o que diz o texto bíblico. Alguns, quando escutam isso, dizem, não tem, não pode. Estou lendo, interpretando a Bíblia e não encontro em nenhum outro lugar algo que contraria esta verdade. Glória a Jesus. Então, Deus nos compra de volta. Este é o termo redenção e é o primeiro aprendizado que temos aí. Vamos confirmar isso também com o texto de Pedro, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste, olha aí, a outra palavra semelhante, resgatados. Resgatados. Houve um preço que não foi prata e ouro, mas que nós fomos resgatados por este preço da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas conta aí o preço, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, a primeira salvação, o primeiro entendimento de salvação, nos traz a salvação na visão humana que nasceu debaixo do pecado, que nasceu debaixo de uma condenação, cuja condenação é eterna, e este é o primeiro porquê de nós precisarmos de uma salvação, e na verdade o maior biblicamente é porque nós estamos condenados para uma eternidade sem Deus, e Jesus
Jesus derramou o seu sangue para pagar o preço, para que Deus nos resgatasse e agora nos colocasse no seu reino e nos garantisse esta eterna salvação. Amém? Segundo lugar, somos salvos ou há salvação por causa dos pecados. É a questão do perdão. Se não existisse pecado, se pecado fosse somente má escolha, nós vamos falar alguma coisa mais na frente aí sobre a iluminação espiritual, não é? Que algumas religiões explicam desta maneira, não é? Se pecado não fosse pecado, como diz a Bíblia, desobediência a Deus, não é? Iniquidade. Se não fosse isso, não necessitaria uma salvação. Mas porque ele existe, pecado, ele tem que ser perdoado. E perdoar pecado significa o quê? Significa não mais colocar a culpa. Você simplesmente deixa aquela pessoa livre da culpa. Quem pecou tem que pagar pela culpa. Quando nós entendemos, observamos a justiça de Deus, nós entendemos que o pecado é uma dívida, é uma transgressão. Como na lei humana, num paralelo, a pessoa tem que pagar. Às vezes paga com dinheiro, às vezes paga com tempo na prisão, mas de uma maneira ou outra ela paga. Diante de Deus há um preço também. Aleluia! Mas por causa do sangue de Jesus, ou na época do passado, né, no Antigo Testamento, Deus permitiu que este perdão fosse alcançado através de sacrifícios de animais, mas o perdão é dado. Se não houvesse pecado, não havia necessidade de salvação. Muito bem, vamos ler os textos. Mateus 26, 28, o texto diz: porque isto é o meu sangue, Jesus aí, dizendo o sangue do Novo Testamento, naquela ceia, que é derramado por muitos para remissão dos pecados, ou seja, para pagar o preço pelos seus pecados. O sangue de Jesus é o preço que haveria de ser dado naquele caso. Ele estava ali ainda, não é? Falando simbolicamente, porque ele haveria de verter. Este sangue seria, por fim, o preço para pagamento do pecado da humanidade. Colossenses ainda capítulo 2, versículo 13 diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, fazendo o quê? Perdoando-vos todas as vossas ofensas. Então nós entendemos que a salvação é necessária por isso aí. O quê? Que nós antes estávamos mortos e separados. Essa separação era por causa de quê? Tá aí, mortos nos pecados. Mas ele nos vivificou, ou seja, nos trouxe a vida, né? Como? Através do quê? De perdoar, e ele perdoou todas as nossas ofensas e os nossos pecados. Então é necessário salvação em primeiro lugar por causa da nossa separação de Deus espiritual, em segundo lugar pela realidade dos nossos pecados que pecamos contra Deus, e em terceiro lugar entendemos que salvação ela é alcançada através da fé e não das obras. Esta é a graça em ação. O único problema que acontece aí entre as pessoas que discutem, não é, este assunto da obra e etc. Há muitas pessoas que dizem, olha, crer e aceitar é obra. E isso, eu honestamente não consigo nem aquilatar aonde se entenda uma coisa dessa, não é? Quando se fala de obra para a salvação, você vê, por exemplo, o mundo pagão oferecendo seus filhos, oferecendo dinheiro, oferecendo sua riqueza na tentativa de agradar a um Deus. Nada que se ofereça ao nosso Deus pagará ou nos dará algum favor para a salvação. Então não é o que nós damos. Algumas outras religiões dizem é o bem que nós fazemos quando nós somos caridosos, quando nós respeitamos, ou até mesmo o cumprir perfeito das Escrituras, que ninguém cumpriu jamais perfeitamente a lei, não é? Então seria nesta obra de justiça que se alcançaria a salvação. E eu estou falando, volto a dizer, no tempo que estamos depois de Cristo Jesus. E a Bíblia nos ensina que não. Estas obras não compram a nossa salvação. Então, nós que somos crentes, que acreditamos na salvação pela fé, nós sabemos que nós não fomos salvos pelas obras, pelo contrário. Nós não a estávamos fazendo quando nós viemos para Cristo, quando nós cremos. Mas, no dia que este evangelho nos foi pregado, no dia ou no tempo, ou quando nós fomos convencidos, né, pelo Espírito Santo e decidimos livremente aceitar, então isso aconteceu e a partir daí, as obras boas de Deus nos seguiram.
Por quê? Porque o Espírito Santo passou a habitar no nosso coração quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, quando nós nascemos de novo. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. E este Espírito começou a frutificar em nós. E o nosso desejo, que antes era de fazer as coisas do mundo, agora é de agradar a Deus, é de obedecer a palavra de Deus. Amém? Somos perfeitos? Não. E quando na nossa imperfeição, escute por favor, a gente cai, o que acontece? O mesmo Espírito que habita em nós nos constrange e faz nos entender que nós estamos pecando contra este Deus que nos salvou. E ele nos mantém, nos ajuda, porque nós temos que decidir todos os dias obedecê-lo, obedecer a palavra. Amém? Né? Então, nós mantemos-nos na salvação também com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, obedecemos a lei com a ajuda do Espírito Santo de Deus, por consequência, mas a salvação, a entrada nesta porta, aleluia, neste caminho que leva ao céu, aconteceu pela fé. A graça de Deus foi estendida para nós por Jesus Cristo, a mensagem de salvação nos foi oferecida e nós tivemos que livremente dizer sim. Até alguma coisa interessante que eu vi aqui na introdução da lição, não é? E é um cuidado que eu gostaria de chamar-nos a atenção, porque quando eu leio essa introdução e às vezes alguns artigos, não é, da nossa defesa de fé, das Assembleias de Deus, muitas vezes eu consigo entender que muitas destas coisas são escritas com a intenção de defender uma realidade bíblica e estão certos. Porque, de um outro lado, há pessoas, por exemplo, calvinistas, que fazem colocações distintas de um lado, com uma visão. Muitas vezes nós escrevemos os artigos de fé com a visão de defender, e ao colocar isso, às vezes as palavras não são ou não sairiam da mesma maneira que nós, livres de ter outros entendimentos, outras mensagens, nós livremente pensássemos biblicamente sobre salvação e escrevêssemos. Com isso eu quero dizer que às vezes as colocações delicadamente podem trazer um entendimento um pouco diferente. Por exemplo, na nossa introdução, ele diz assim, além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação, que é verdade, ninguém pode alcançar a salvação por meio de seu próprio esforço. Aí ele diz assim, e até mesmo de desejar a salvação. Ou sentir a necessidade de Deus. Senão por intervenção divina, direta, por meio do Espírito Santo. E muitos de vocês têm escutado, têm aprendido isso, têm lido e passam por cima como quem diz, é verdade. E quando você olha isso em relação a uma outra doutrina, você diz, é isso que nós cremos, porque aquilo ali não é para se ajustar uma coisa com a outra. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui, livre de tudo que a gente conhece. Vamos falar de ser humano aqui à luz da Bíblia, ok? À luz da Bíblia. Será que as pessoas, nenhuma pessoa, deseja a salvação? Não é fazer o bem. A Bíblia diz que ninguém faz o bem. Ninguém é puro de ser perfeito e fazer as coisas do bem. Procura o bem. Não. As pessoas nascem, como nós ensinamos, no pecado. Mas em seus corações ele deseja o melhor. Ele pode não conhecer o caminho, por exemplo, de Jesus. Amém? E ele, ao conhecer, na verdade, tem que decidir se ele quer ou não aquilo. Mas dizer, julgar que o homem para nada deseja, qual a outra colocação? Não sente necessidade de Deus, eu encontro nos testemunhos de muitas pessoas que vieram para Deus, que muito tempo antes eles até dizem, olha, eu vejo que Deus estava trabalhando no seu amor, né, com a minha vida. Que a pessoa, apesar de estar enganada, desejava acertar. É um Cornélio da vida, por exemplo, é um exemplo prático. É uma pessoa que através dos seus atos religiosos, da sua justiça que ele tentava fazer, era para agradar a Deus, para fazer alguma coisa de bem, no sentido de alcançar a paz, o Deus que ele chegasse ao conhecimento. O problema do homem é que ele não tinha o conhecimento da verdade, mas desejar e sentir necessidade de Deus, ele pode até não conhecer o caminho de Deus,
Mas necessidade da paz é o contrário. O homem, a natureza espiritual do homem anseia, ela está morta, no sentido de quê? De separada de Deus. Agora, porque ela está morta e separada de Deus, imbuída no reino das trevas, numa realidade que pro lado de fora está o mundo com todas as suas filosofias, é verdade, estão cegos, né? Espiritualmente, estão uma vida de pecado, mas em seu coração, na sua realidade da sua alma, muitas pessoas desejam, né? E Deus que conhece como um Cornélio, escute por favor, Cornélio é um exemplo que mostra-nos que isso aqui é um pouquinho complicado. Por quê? Tanto ele queria, tanto ele fazia, que Deus foi lá, deu a visão a Pedro, né, do lençol, e mandou ele lá, e diz, olha, ele está te esperando. E aí ele falou, manda buscar a Pedro que ele vai te dizer o caminho. Então, o que falta ao ser humano é o conhecimento, falando de maneira geral, né, do mundo pagão, do mundo hoje, que em muitos lugares já é pós-cristão, que as pessoas, já há gerações que não conhecem a mensagem do evangelho verdadeiro. A maioria hoje, quem vive no Brasil, quem vive nos Estados Unidos, até acha impossível isso acontecer. Mas já existe. E no passado pagão existia, como é o caso de Cornélio. No entanto, quando estas pessoas ouvem o evangelho, então elas têm a oportunidade de crer ou não crer. E eles crendo, foi o que aconteceu ali, graças a Deus, foram salvos, batizados no Espírito Santo, e assim por diante, foi uma bênção de Deus, aquele culto. Quantos podem dizer amém? Então, essa questão das obras, não é? Nada, ou seja, o crer, o aceitar não é uma obra. Obra é você fazer ou dar alguma coisa com a intenção, como diz o pastor Ezequias, que ele escreveu bem, ele usou a palavra recompensa, de ser recompensado por Deus. Não, a única coisa que nós fazemos, por quê? Porque Deus quis assim. Amém, irmãos? Porque Deus quis assim, ele não tirou de nós o livre-arbítrio. O homem é livre e ele sente, ele não é incapacitado, não. Esta perversão total, a corrupção total, da maneira que o calvinismo é colocada. E primeiro que ela é falsa por natureza, mas toda tentativa de caminhar aí perto dela não vai funcionar. Depravação no sentido de condenação, de estar separado de Deus, sim, mas a incapacidade de pensar, a incapacidade de desejar qualquer desejo de Deus, de salvação, eu acho que isso é um pouco fora da realidade que eu encontro, volto a dizer, inclusive nos textos da Bíblia Sagrada. Dizendo isso, vamos falar da graça ou da salvação pela fé, textos conhecidos nossos. Primeiro é o próprio texto da leitura em classe, Efésios capítulo 2, 8 e 9, texto que vale a pena a gente sempre ter de cor e salteado na nossa cabeça, maravilha da graça de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ou seja, não há recompensa, não há glória para ninguém, a salvação é dada por Deus pelo seu amor, pela graça, basta somente crer, e crer não é obra, né, irmãos? Crer é crer. Tito capítulo 3, versículo 3 a 7, o texto diz o seguinte: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, versículo 4, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, porque ele já listou as obras nossas que qual era, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. E ainda o versículo 7, que diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a graça oferecida é pela fé, não pelas obras que é alcançada, e o fruto dela, o fim dela, a necessidade dela é para que a vida eterna seja com Deus. Amém? Então, falamos do modelo de salvação bíblico. Agora vamos falar de modelo de salvação por esforço pessoal. 3 linhas de filosofias religiosas, de pensamentos religiosos, que, na prática,
trazem o seu conhecimento de salvação através das suas obras. O primeiro é o pensamento da reencarnação. A reencarnação é um processo progressivo para aqueles que creem nela. Eles entendem que através das suas obras, através da sua descoberta, através da iluminação, do entendimento, da boa postura e atos e vida que você, como um ser humano, não é, pratique e seja, então você vai se melhorando, não é? E no fim daquela vida você vai para um lugar. Quando você voltar à próxima vida, você volta melhor, numa situação mais iluminada, numa situação melhor do que a primeira, e se você fizer o contrário com a sua vida, acontece o oposto. No entanto, a Bíblia Sagrada, em Hebreus, capítulo 9 e versículo 27, diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez, mas não só isso, porque podia morrer uma vez, depois vir para outra, mas ele diz, vindo depois disso o quê? O juízo. Pronto. O juízo de Deus vem depois da única morte. Não é a primeira morte, é a única morte. Morte no sentido físico. Morreu fisicamente, nós vamos nos encontrar no tempo próprio, sem entrar no contexto aqui da ressurreição, mas vamos nos encontrar com o juízo de Deus, e este juízo de Deus nos vai dar um ou outro destino eterno. Volto a dizer, não estamos falando nos detalhes teológicos aqui, mas juízo tem a tendência de dar ou a condenação ou a absolvição. Pelo sangue de Jesus, nós teremos a vida eterna. Se não tivermos este sangue de Jesus para pagar o nosso pecado, será a condenação eterna. Então, só há uma morte e este juízo e um destino eterno. Não há lugar biblicamente para entender ou aceitar uma encarnação. Salmo capítulo 78, versículo 39, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e o quê? Não volta. Realidade bíblica aí. Salvação pela lei de Moisés é o segundo modelo. Os judaizantes, como menciona o pastor Ezequias, é um deste grupo que mencionava, tá bom, nós aceitamos agora Jesus, nós temos fé nele, mas temos que também cumprir a lei. É importante o cumprimento da lei. O cumprimento da lei, de maneira geral, ele é importante, mas ele não é a causa da nossa salvação. E no caso dos judaizantes, eles colocavam este cumprimento incluindo cerimônias que em Cristo já foram cumpridas. Cristo já falou, no contexto do Novo Testamento, que nós não precisávamos mais cortar a carne do prepúcio do homem, mas que o prepúcio do nosso coração é que era, não é, circuncidado. Ou seja, havia uma obra, um tratado, um tratamento espiritual com este povo agora neste Novo Testamento, diferente do Antigo. No entanto, as obras da lei não são desperdiçadas, não são jogadas no lixo. Nós, como crentes, não andamos fazendo o que queremos, tudo contrário à lei de Deus, não. O que o texto bíblico diz? É que esta lei agora está escrita em nosso coração. Claro, quem habita no nosso coração agora? O Espírito Santo de Deus. Esta lei agora está em nós e nós, por consequência da salvação, é que nós temos prazer em obedecer a lei e o caminho de Deus. Faz diferença? Claro. Mas para os judaizantes, para as pessoas, por exemplo, dentro de um catolicismo que faz-nos entender que há obras que nos dão favor diante de Deus, a maioria das pessoas dessa religião entendem que o bem que fazem vão dando a eles como que uma conta bancária positiva para com Deus, para que quando morrerem possam entrar no céu. Se não lograrem estar lá, segundo esta religião, há um lugar intermediário e que os seus familiares podem fazer outras obras, não é? Através de ofertas, através de missas, através do que seja, para tentar te liberar para uma vida eterna com Deus. Nada disso é bíblico. No entanto, nós entendemos que há religiões, como mencionamos aí no roteiro, como a judaizante, que entende que as obras são necessárias para a salvação. E nós entendemos que, biblicamente, as obras são fruto da salvação. Um é causa, o outro é consequência. Amém? Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Diz sumariamente que, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também
crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então nós não somos justificados por ela, mas em sermos justificados, em sermos de Deus, nós praticamos, felizes, aleluia, as obras da lei, tentando e vivendo para agradar ao Senhor, que já nos salvou, que já nos justificou pela sua graça. Penso que está mais do que entendido. Vou para o próximo. Salvação pela iluminação espiritual, que encaminha aí pela área do misticismo. O que é isso, irmã? Eu até botei um quadrinho para você aí embaixo. Se você baixar o roteiro, olha lá. Eu coloquei os 3 tópicos e depois eu coloquei um quadrinho aqui embaixo, diferenciando para nós o misticismo do cristianismo. E eu vou dizer por quê. Porque existe um misticismo que não tem nada a ver com o cristianismo. Muitos que creem, por exemplo, na reencarnação e que são espiritualistas, eles são místicos, procuram ter experiências espirituais. Não são pessoas como os ateus que não acreditam nada sobrenatural, nada espiritual, não. Eles estão procurando crescer, aprender coisas ocultas e etc. Agora, existe uma realidade de misticismo, inclusive dentro daquilo que se chama cristianismo. E é muito importante que nós, como crentes, saibamos minimamente diferenciar o que é o entendimento espiritual do crente e um entendimento espiritual místico que possa até aparecer no meio do cristianismo. É por isso que eu botei essa tabelinha aqui embaixo para você. Olha, enquanto o cristianismo tem o foco dele no que foi revelado, e o que é que foi revelado para nós? A Bíblia Sagrada. Este livro, ame-o, é a única revelação de Deus para nós. Ninguém sabe de Deus. Tem gente que fala, irmã, não é bem assim. É assim, eu vou provar. Vou mostrar a diferença para você. Ninguém sabe de Deus fora do que está aqui. Você só sabe que Deus criou o mundo porque está escrito aqui. Você só sabe que Adão e Eva veio porque está escrito aqui. O que aconteceu depois do pecado? Você só sabe pela Bíblia. Tudo, sistema sacrificial, Jesus, tudo que você conhece sobre Deus veio da revelação. E o crente, o cristão, o foco da sua fé está no que foi revelado. Ele está ali e somos nós. Quem diz amém? Agora, o foco do misticismo é no que está escondido, é no que está oculto. Então, muitas pessoas praticam o misticismo cristão e estão olhando para este livro não como uma revelação objetiva, nós vamos usar este termo na próxima explicação aqui, mas como um livro de mistérios que por trás dele há outras coisas, né? E eles estão preocupados de encontrar, de descobrir coisas escondidas lá no profundo e espirituais e etc. Toda esta procura, e você vai ver que a interpretação da Bíblia destas pessoas é muito alegórica. Ou seja, não é como está escrito, mas que tudo significa uma outra coisa. Escute, por favor. Nem toda interpretação alegórica significa que a pessoa é mística. Por favor. Não vai agora todo texto dizer, falou assim, é alegórico, é místico. Não. Mas, escute, por favor, as pessoas que são místicas num contexto evangélico, num contexto cristão, quase não vão olhar para a Bíblia literalmente. Quando eles olham para a Bíblia, porque para eles esta revelação não é o foco é encontrar realidades e verdades espirituais que são ocultas, que são escondidas, que ele tem especialmente acesso e ele busca este acesso. Então, enquanto o crente, o cristão, foca no revelado, o místico foca no que está escondido. E quando usa a escritura, usa em sua maior parte alegoricamente, buscando algo escondido por trás da letra. Quem entendeu? Existe essa coisa, irmã? Não caia nisso. Volto a dizer, não é que nenhuma passagem bíblica seja alegórica ou metafórica. Claro que não. Muitas são.
Mas o que eu vou dizer, eu não vou dar exemplos aqui, vai chegar a hora que a gente vai estar lançando um material muito mais claro, explicando quem, aonde, e você vai encontrar, mas entenda, por favor, que o foco do misticismo é no oculto, é no escondido. Segundo lugar, as práticas do cristianismo são práticas objetivas, ainda que espiritual. Nós temos prática, por exemplo, aceitar Jesus. A gente prega o evangelho, pergunta se quer aceitar Jesus, é uma prática objetiva, tá aí. O que mais? Batizar as pessoas nas águas. Objetivo. Batizar no Espírito Santo. Algo espiritual, irmão. Batismo no Espírito Santo nenhum homem pode fazer. Nas águas, o ministro do Evangelho faz. Mas batismo no Espírito Santo ninguém pode fazer. Né? Pelo menos se for genuíno. É Jesus quem dá, não é assim? No entanto, mesmo que seja, nós somos objetivos, porque a revelação, nós nos baseamos na revelação, nós cremos, então esta revelação objetiva, nós vamos alcançar, né, práticas, vamos viver práticas objetivas da palavra. Agora, o místico, mesmo cristão, ele faz práticas espirituais subjetivas, na busca de descobertas. E isto vai se casar com a última explicação aí, a diferença entre o cristianismo e o misticismo que eu pus. No cristianismo, o conhecimento gera experiência. Quando eu comecei para você falando nesse tópico, eu disse sim, esta revelação é a única, tá? O que a gente conhece aqui de Deus, a nossa experiência, a gente busca uma experiência de acordo com o que nós aprendemos. Por que nós buscamos o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo? Porque a Bíblia dizia que aquele batismo não era só para o Atos capítulo 2, os primeiros versículos. Dizia Pedro que é para vós, vossos filhos, os que estão longe, a quanto Deus chamar. E depois não ficou só ali, né? O próprio citamos aqui de Cornélio, um gentil, aceitou Jesus, creu, e no seu coração foi batizado. Depois nós vemos Paulo orando pelas pessoas, sendo batizado no Espírito Santo, e Jesus hoje continua batizando no Espírito Santo. Ora, mas nós não estamos buscando, como às cegas, uma experiência, não. Nós temos o conhecimento do batismo no Espírito Santo pela Bíblia, e então nós buscamos as experiências de acordo com o que já foi revelado. Conhecemos e buscamos ter as experiências. O místico evangélico é o contrário. Ele quer a experiência, ele busca a vida dele, não é? É atrás das experiências, e uma vez ele tendo a experiência, ele gera o seu conhecimento baseado nelas. E isso, irmão, por que eu tomei um tempinho mais para falar aqui? É porque hoje no meio evangélico, inclusive nas nossas igrejas pentecostais, e para minha tristeza na leitura de coisas que são publicadas da nossa denominação, nós estamos vendo uma elevação da palavra experiência para cima, como primazia do conhecimento. A experiência pentecostal é válida? Demais. Totalmente. Para mim, o pentecostalismo não é um movimento. Pentecostalismo é a igreja que Jesus deixou na terra. Ele disse, olha, nem comecem a evangelizar. Vão primeiro lá, espere o poder do alto vir e depois vocês vão fazer a obra. Ou seja, essa promessa que eu recebi do Pai, o Pai está envolvido, eu vou mandar o Filho envolvido, o Espírito Santo desceu. Então, falar de igreja sem contar com a ação, inclusive poderosa do Espírito de Deus, para mim, não é a igreja bíblica, ok? Estamos entendidos. Agora, estas experiências que nós possamos ter espirituais não nos podem gerar um conhecimento prescritivo, como se a Bíblia continua a ser escrita a cada dia, com novas experiências. Por causa de alguns aceitarem isso, e nós vamos ler um versículo aí, tá? É que tem anjo aparecendo que está trazendo mensagem oposta à palavra, mas nós estamos ouvindo ao anjo e dizendo, esta experiência me trouxe um conhecimento, porque o anjo está falando do que tem no céu, o anjo está falando do projeto de Deus para a igreja no ano 2025 e etc, etc. E não só de anjos. Experiências na área da profecia, toda sorte de experiência espiritual, hoje nós vemos isso multiplicado de uma maneira enorme. Cuidado, porque a prática de colocar a experiência acima do conhecimento revelado é uma prática por natureza mística. Então vamos aos textos bíblicos. Atos capítulo 4 e versículo 12, dizem, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, salvação é só pelo nome de Jesus. Então, nosso tópico aí diz que a salvação pode ser por uma iluminação espiritual, que as pessoas que creem, neste sentido, eles não entendem o pecado, né? E há algumas religiões, o problema disso aí é porque você não pode nomear necessariamente uma religião. Uma filosofia, né, religiosa, que está já, como eu disse, ancorado dentro de um mundo cristão, tá? Mas que outras tantas religiões, inclusive a Nova Era, Novo Pensamento e outros tantos dele, creem que a salvação, a gente não precisa de salvação, por dizer. Para eles, não existe essa coisa de vida eterna. Alguns creem na reencarnação, outros creem que vão desaparecer. A maioria crê que nós somos um com Deus e com a natureza. Então, para quem entende que o ser humano é uma só essência com Deus e com a natureza, depois que morre vai voltar a estar com Deus e com a natureza, mas enquanto está aqui, os mais iluminados são aqueles que entendem a profundidade, não é? Espiritual disso e buscam essas experiências através de rituais, através do silêncio, através de uma busca interior em si, através de ler materiais que tragam a ele, não é, este conhecimento, essa iluminação espiritual. Então, é um caminho de espiritualidade, escute por favor, que não tem nada a ver com o cristianismo. Por isso que eu botei este primeiro versículo. Em nenhum outro há salvação. Existe salvação. Mas em nenhum outro, não é em filosofia, não é iluminação espiritual, nada. Só no nome de Cristo Jesus. E olha, eu moro nos Estados Unidos, como você já sabe, são 28 anos já, e aqui o misticismo evangélico já é uma prática comum. Por isso que quando eu falo com você, eu falo com segurança, porque eu tenho alguns livros aqui, eu escuto muito material apologético, é uma área que eu desenvolvo pesquisa sobre isso, mas eu não tinha visto diretamente com este nome, não é? No Brasil ainda, no YouTube, na mídia social, com certeza já existe, mas eu não tinha encontrado. A gente vê traços da existência, do uso aqui e ali, mas não forte. No entanto, eu escutei um podcast por uma pessoa chamada Carol Bazo, né? Ela trabalha junto com o seu esposo, são muito afluentes no mundo social evangélico brasileiro, eles são carismáticos, e ela já trouxe, foi a primeira vez que eu vi num podcast bem explicadinho a espiritualidade. Então, um caminho de espiritualidade totalmente mística, que essas pessoas que aqui nos Estados Unidos trabalham dentro de um ambiente cristão com isso, mas são coisas, escute por favor, separadas. Então, com isso, ligue a sua sinetinha aí do nome que eu mencionei, das coisas que nós estamos explicando sobre misticismo e vamos nos abraçar em nome de Jesus. E é por isso que às vezes eu escuto de pentecostais, de pessoas da minha denominação, fazendo um caso acerca da experiência, eu digo, olha, cuidado, porque às vezes nós fazemos inocentemente para provar, para mostrar, para dizer ao mundo que a nossa experiência pentecostal é válida, que Deus continua trazendo revelações, continua, mas à luz do que está revelado já. Amém? Glória a Deus. Sendo dito isto, nós entendemos que a iluminação espiritual, neste toque místico, ela não é bíblica, lemos o primeiro versículo, e agora vamos a um mais prático destes detalhes aí, que é o de Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 23, que diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festa, da lua nova, ou sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, muito comum no meio místico espiritualista. Culto dos anjos também, metendo-se em coisa, é o que diz a Bíblia aí, que não viu, mas ele viu, teve experiência, pois é, mas não de Deus. Estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, que é o mais perigoso. Tá aí, a verdade do que Deus diz. Tem pessoa que está tendo experiência espiritual, mas não está ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto ao rudimento do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não proves, não manuseis? Então, o que eu quero mostrar por este versículo aí? Muitas destas filosofias
tem, como diz o texto aí, aparência de piedade, de humildade, tem muitas experiências espirituais com seres, com revelações, com palavras, ok? Espirituais. E, na verdade, até no versículo, desculpa, eu não li o 23, né? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, tá aí. Em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Mas deixa eu então fechar meu pensamento aí. Quando vocês lê livros sobre esse, muitos deles são chamados, escuta os títulos, porque vai chegar nas livrarias brasileiras. Se é que já não chegou, com certeza já deve ter chegado. Disciplinas cristãs. Aí você vê a oração, mas aí você vê a história do silêncio. Aí você vê uma leitura bíblica diferenciada, que você lê o texto, aí você tem que focar só numa palavra. Aí você vai naquela palavra, você fica pensando só naquela palavra. E você fica mais ali só naquela palavra, até você ter uma experiência. E Deus vai te dar a entrada naquela palavra. Irmãos, misticismo. E aí você vai entender mais, e você vai ter revelações daquela palavra, você tenta contextualizar aquela palavra com outras coisas na sua vida. A pessoa daquilo ali sai da Bíblia e entra em uma espiritualidade. Escute, por favor, como diz o texto aos Colossenses, que não tem nada de Deus. E estes promotores que estão escrevendo e ensinando estas coisas, escute, por favor, é o que o texto bíblico diz. Quem ensina práticas como essa, místicas, com o nome de crente, irmãos, não importa. O texto bíblico diz, não estão ligados à cabeça. Quem é a cabeça da igreja, por favor? Professor, você que lê, você que pesquisa, eu estou compartilhando com você. Agora, você tem que compartilhar com seus alunos, é o meu entender. Por quê? Porque eles também estão abertos a tudo, este mundo nosso que nós temos através dos nossos celulares. É uma desgraça, irmãos. Porque as pessoas estão comendo de tudo, e se não tem discernimento, é uma tragédia. Porque olham para a aparência de piedade, aparência de sabedoria, aparência de disciplina. A maioria dessas pregações lidam com a disciplina do corpo, da alma, mas estão desligados de Cristo, não tem nada de Deus. Então fiquemos, irmão, em nome de Jesus, com a simplicidade e a realidade do evangelho escrito já nos dado. Não vamos nos deixar ir atrás de experiências do fim do mundo. Busque as experiências, porque se você tiver estas experiências que nos são dadas aqui, Novo Testamento, tá, irmãos, que bênção que você vai ser. Uma mulher ou um homem nascido de novo, amém? Glória a Jesus, que o Espírito habita nele, batizado no Espírito Santo, com dons espirituais na igreja, com uma vocação e uma atividade, seja ministerial, seja missionária, seja uma vocação qualquer dentro da igreja, sendo usado por Deus. Irmãos, que mais que quer? E aguardando Jesus voltar. Então, guardemos-nos de todo o ensino que é místico e que, como eu disse para você, eu tenho bem na prática a realidade disso, porque aqui é para todo lado. E eu sei, como eu já disse, eu já ouvi o primeiro podcast, não é o primeiro com essas palavras, né? Ainda que este assunto já está disseminado pelo Brasil. Modelos de salvação que são particulares e restritos a religiões. Esse nós vamos caminhar rapidamente, porque é o tópico 3 que o pastor Ezequias deixou para nós. Primeiro, salvação no islamismo, mérito. Segundo, salvação das testemunhas de Jeová, seletos. Terceiro, salvação do mormonismo, salvação geral. Então, o islamismo, ele crê que é o mérito, né? Se você obedecer a Alá, adorar a Alá, obedeceu ao Corão, então você vai achar o lugar de salvação eterno. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, supostamente, vamos dizer que baseado neste tipo de entendimento que nós somos criados para boas obras e Deus nos preparou como se a obra fosse fazer alguma coisa. Claro que aí está fora de contexto um pouco, mas seria mais ou menos este o caminho que o islamismo entende. Claro que o texto sagrado para ele é o Alcorão, o Deus dele não é o nosso Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 é a resposta bíblica. Se você imprimir a cores, você vai ver que eu coloquei em vermelho aqui estes versículos. O que está em vermelho é a resposta bíblica, mesmo que você não tenha cores, é o último versículo de cada um destes tópicos, é a resposta com
contrária, a resposta correta que nós daríamos a esta heresia. Romanos 10, 9 e 10 diz a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca faz confissão para a salvação. Então, é crer no seu coração, confessar com a boca. Nada de boas obras, a salvação vem por este caminho, é Jesus. Então, a salvação do islamismo não é uma salvação bíblica. Salvação das testemunhas de Jeová, são seletos. Testemunho de Jeová diz, somente 144 mil herdarão os céus, baseado lá em Apocalipse 7 e 4, que diz, e eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 14, 1. Diz o texto, e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. Pronto. Aí, com base nestes, talvez outros textos, não sei, encontrei estes dois falando de 144 mil, eles creem que estes são os assinalados que vão viver para sempre com o Senhor no céu. No entanto, no próprio Apocalipse, no próprio capítulo 7, versículo 9, a mesma visão que, na verdade, João foi levado lá, e aquilo que ele viu, Jesus disse, escreve tudo que você vê, né? Nesta revelação estava estas palavras aí, depois destas coisas eu olhei, e eis aqui uma, o quê? Multidão. Então não era 144 mil, era multidão. Vamos ter certeza se não era? Olha lá. A qual ninguém podia contar. Tem mais. Olha que interessante. De todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. Olha, João viu 144 mil e um detalhezinho que a gente viu no capítulo 7 é que eles eram das tribos de Israel. Tem até um outro versículo que fala claramente 12 mil de cada tribo. Agora, João viu também, do ladinho de Jesus, no mesmo céu que os 144 mil estavam, quem mais? Uma grande multidão, que não se podia contar. E qual o detalhe dessa multidão? Era de todo o povo, de toda tribo e de toda nação. Então está a resposta bíblica. Esta crença que eles têm não é do evangelho bíblico. A salvação do mormonismo, a salvação geral. Salmo 16 e 10, o texto diz, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. Pois bem, os mormons dizem que a nossa alma, a Bíblia diz que a nossa alma não vai ficar no Sheol, no inferno, etc. Deus vai fazer alguma coisa por nós ou por aqueles, né, que não sejam salvos durante a sua vida. Só que neste versículo, por acaso, não se estava falando de qualquer alma, estava se falando da pessoa de Jesus. Mas eu tirei este texto de um site mormon, onde eles explicam usando este texto bíblico, porque o mormonismo se considera cristão, então eles têm a Bíblia e mais alguns livros, né, principalmente o livro do Mormon, mas mais de um livro sagrado que eles baseiam as suas crenças nela. Salmo 86, versículo 13, pois grande é a tua misericórdia para comigo e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Então, o entendimento deste texto também não é próprio, mas no sentido de que Deus livrará a nossa alma deste lugar, não é? Apartado de Deus na eternidade. Qual é a resposta bíblica? João 5 e 29. O texto diz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, junto isso aí com aquele outro texto do juízo, né? Depois que morreu o juízo, só há estas duas ressurreições, estes dois destinos eternos. Na crença mormon, as pessoas que não alcançaram a salvação pela fé e as obras aqui, né, como eles se entendem cristãos, há a questão de crer em Jesus e etc. No entanto, se eles não alcançarem, eles vão ficar num lugar intermediário, num tipo de inferno intermediário, até que chegue o tempo que Deus vai pregar o evangelho para eles, e eles então vão poder aceitar a Cristo Jesus e sair dali. Nós aprendemos biblicamente que é aqui que nós tomamos a nossa decisão, e ao passar daqui vai vir um juízo, e há, como acabamos de ler, alguns vão para a ressurreição da vida e outros vão para a ressurreição da condenação eterna, e com isso nós estamos ancorados no entendimento que a nossa salvação foi um presente de Deus. Amém? Por Cristo Jesus que remiu, pagou o preço e nos
redimiu, nos comprou, aleluia. Agora somos nele, estamos nele, ligados na cabeça. Que o Senhor nos guarde. Porque enquanto estamos estudando heresias que, pelo nome delas, reencarnação, testemunho de Jeová, islamismo, está tudo tão longe de nós, como nós tomamos um tempinho maior aqui para compartilhar com você. Muitos destes ensinos estão se mesclando, estão se diluindo com algumas coisas, estão entrando dentro do mundo cristão. E olha, ninguém está ficando de fora. Irmãos, por favor, é de alertar. Tudo aquilo que você aprendeu hoje, se você precisar rever isso, não tire o olho e o coração, deixe toque de espiritualidade, de misticismo, esteja ligado nas nossas programações, quando nós estamos ensinando alguma coisa sobre essa área da apologética, porque, como eu disse a você, nós estamos vendo isso evidente e agora eu já comecei a ver algum material publicado abertamente na mídia social no nosso Brasil. Que Deus abençoe você nesta classe. Estamos terminando agora a lição 11, faltam 2 lições para nós começarmos uma nova revista, não é? Que é o Evangelho de João, coisa linda, que Deus nos dê um tempo glorioso até a vinda de Jesus, em nome de Jesus. Amém.